Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 7, a família Bernardoni, na parte 3, já com o sol alto, a carruagem entrou no pátio da mansão. As passageiras desceram como se retornassem de uma excursão a Roma ou a Paris. Pedro Bernardoni, com o aspecto taciturno, entrava e saía apressado da casa, mal cumprimentando os mais chegados, envolvido que estava com grandes preocupações. Soubera do ocorrido com a velha Quina e sua mente estava conturbada por saber que santidade não se concilia com riqueza, temendo pela saúde da esposa. Estaria ela envolvida nas ondas de Satanás? Consultaria o reverendo o mais breve possível para que ele pudesse diagnosticar todo o caso de sua mulher. Não poderia ser mentira, pois viu com os seus próprios olhos andando a serva que há 2 anos estava entrevada em um catre. Como poderia ser isso? Não estamos mais na época do Cristo, não existem mais apóstolos, os profetas desapareceram. Isso deve ser obra do diabo. Em todo caso, a palavra final seria do padre de Assis, da igreja de São Damião. Foi ao encontro de sua jovem mulher que, de faces rosadas, comentava com Jarla a beleza do sol e do momento em que as estrelas se escondiam, da música espontânea dos pássaros e da tranquilidade das águas, na despedida da madrugada. Pedro espantou-se por ver sua mulher em completo equilíbrio emocional em conversações das mais nobres. O seu maior medo era que a esposa se revestisse de santidade e a sua missão se tomasse ponto de romaria de mendigos. E o seu comércio? E a sua riqueza? Ficaria maluco. Daria o quanto fosse preciso para as comunidades religiosas, para que os padres tirassem da cabeça de sua esposa aquelas coisas relacionadas com o invisível. Mas sentiu que era melhor silenciar e agir em segredo. Procuraria uma cura apropriada para cuidar do assunto. E pela obediência que ele lhe devia como esposa, tudo retomaria ao que era antes. Assim pensou e assim fez. Montou o cavalo e saiu à procura do vigário que viera de Spoleto, famoso pelas suas bênçãos às riquezas, ao comércio e forte para impedir a ação do Satanás. O rico comerciante de Assis encontrou o vigário já de saída, mas este, conhecendo a posição que Pedro desfrutava na rica região, cumprimentou-o com amabilidade, fazendo desmontar e ficar à vontade em requintada sala que mandara decorar somente para receber pessoas de alta posição social. Foi logo perguntando: que bons ventos te trazem aqui, senhor Pedro? Para nós isso constitui uma honra e principalmente para mim, que pouco conheço essa região. A Úmbria foi o meu sonho desde criança e agora minha vontade se realizou com certeza em nome de Deus. Sim, sim, respondeu Bernardoni. Venho aqui, reverendíssimo padre, para lhe contar fatos ocorridos com... O vigário interceptou, parecendo inspirado. Já sei, com tua esposa dentro da tua casa, e vieste para saber se procede de Deus. O homem pálido falou ao vigário: como sabe o senhor disso? O padre deu um curto sorriso e anunciou com facilidade: nada se esconde da igreja de Deus e o senhor não sabe que sou seu representante? Moveu a cabeça, afirmando o que sabia até então. Sei que tua mulher está alegre, parecendo mais jovem, mais amável, e que a serva Jarla ainda a ajuda com suas meditações. Tenho ainda outras coisas mais a dizer-te que agora não são oportunas, por não ter chegado a hora. Entretanto, fica sabendo, é trama do demônio para fazer com que percas a fortuna que Deus te deu por merecimento. Perplexo, o comerciante beijou as mãos asquerosas, acostumadas a refletir em iniquidade, e contou o caso à sua moda, pedindo providências. E tudo foi combinado a peso de ouro. Acontece que a velha Quina, na noite que sucedera a sua cura, fora à casa do vigário pedir as suas bênçãos, agradecida por ter sido curada por Jesus. E lhe contara tudo o que passou para que ficasse livre da prisão, como paralítico do Evangelho. E o velho lobo, vestido de pele de ovelha, tentando tirar proveito do caso, deu um toque ao seu modo. Encontrando sintonia no futuro pai de Francisco, passou a ser conselheiro e confessor da família Bernardoni.
e nessa condição nada ficava escondido nas dobras da consciência que não fosse de seu conhecimento. Assim passaram as duas mulheres a serem intimamente martirizadas pelo fluente vigário, que embolsava o ouro do comerciante, invadindo a intimidade da sua consciência, mundo que pertence ao seu dono. Foi proibida a leitura do Evangelho, a não ser por ele, e explicado à sua maneira. As preces eram decoradas quando escolhidas pelo sacerdote, e mesmo os passeios eram vigiados para que Satanás não encontrasse acesso ao coração da rica dama. O arroxo era maior para a serva, por ser ela grega e versada em filosofia, o que a religião católica não aprovava. O reverendo passou a fazer as refeições na mansão para assegurar a paz do lar. Era um vigilante no dizer de Pedro, cuja presença impedia a ação do diabo. Assim passaram-se meses. As mulheres foram obedientes, todavia, nos momentos de liberdade em que não poderiam ser tolhidas, conversavam fartamente sobre suas ideias, e Jarla, com muita experiência, percebeu as manobras do padre, pois Quina contou-lhe que tinha ido à casa do vigário pedir as bênçãos e contar-lhe que sucedera, pois fora atingida por um milagre. As mulheres estavam convictas de que Deus daria uma saída para os seus propósitos e esperavam confiantes. Passaram a ser mais amáveis com o padre para ganharem sua confiança e terem mais liberdade. Procuravam dar-lhe presentes, pois estes eram o seu fraco, chegando ao ponto de o confessor viajar com mais frequência, sem exigir nem impor condições aos que ficavam, como acontecia antes. Para ele, Satanás tinha sido escorraçado pelo poder da cruz, que a sua mão de vez em quando acionava nos quatro cantos das luxuosas mansões, aspergindo igualmente água benta. O comerciante retomara a sua alegria e a sua jovialidade. Certa feita financiou uma viagem do vigário a Roma para que participasse como representante de Assis, de uma conclave na cidade eterna. Porém, o destino não o ajudou. A carruagem que o transportava deslizou em curto despenhadeiro e, numa reviravolta espetacular, foi de encontro a uma árvore, esfalecendo o crânio do sacerdote. Nada acontecera, porém, com o cocheiro, nem com os dois serviçais que o acompanhavam na viagem. Os espíritos que colaboravam em Assis se movimentavam com entusiasmo para que o apóstolo do amor pudesse tomar novamente outro corpo, reformulando na Igreja Católica Apostólica Romana os conceitos do amor e da pureza evangélica, sugerindo maior sensibilidade cristã e mais perdão, e ainda consoante o Evangelho do Cristo, que não ajuntasse ouro nem prata nos seus alforjes. Sua verdadeira missão seria fazer circular todos os bens da vida, colocando as almas na plenitude da esperança. E começa então a cair-os no ergástulo da carne, uma grande estrela dos céus de Jesus, para iluminar as consciências em plena Idade Média. Não tem como a gente passar batido num texto como esse e não ser crítico, né? Por mais que a gente sabe que não devemos julgar para não ser julgado, mas é necessário que passe pelo crivo da razão a crítica do momento e sempre trazer o contexto e os ensinamentos daquela época para todos os nossos dias. A história foi feita para isso. A gente vê o que deu certo no passado e continua. E o que deu errado, a gente deve extirpar, né? Não deixar acontecer novamente. Eu sempre questionei, eu falo isso sempre quando eu estou estudando, que eu sempre questionei algumas coisas que aconteciam dentro da Igreja Católica. Eu fui criada dentro da igreja, eu lia terço, eu me confessava, eu ganhava hóstia, né? Assistia às missas, frequentava, era uma ratinha de igreja. Meu pai foi criado com padre. Minha mãe era católica, todos os dois de Minas Gerais, aquele catolicismo mais tradicional, né? Já era um pouco, bem diferente dessa era medieval, mas ainda com alguns preceitos que vinham de lá, do tipo orações, preces decoradas. Se você está devendo alguma coisa para Deus mediante uma confissão, o padre que vai destinar se você vai para o céu, para o inferno, e para te tirar dessas enrascadas, né?
ele te manda, obriga você a fazer prece daquelas decoradas, que tem uma profundidade de sentimento, se você realmente entender, compreender a letra, e não orar só da boca para fora. Mas mediante aquilo que você fez, você ganha 2 Ave Maria, 3 Pai Nosso, vai lá e pronto, já está resolvido o seu problema, né? Eu fiz a crisma em 2 semanas, geralmente é 1 ano, mas a minha mãe conversou com as beatas de Minas Gerais, ela queria que eu fizesse a crisma em Minas Gerais, e aí Minas, naquele período, né, se você paga, 1 ano se transformou em 2 semanas, mesmo que eu estudasse período integral. E a gente sabe que 1 ano seria de 1 hora de curso por dia. Aí o padre fez os cálculos dele lá e falou, não, em 2 semanas ela aprende aquilo que seria em 1 ano, porque ela vai ficar o período integral, 12 horas estudando por dia. E eu ia para casa das beatas para poder estudar. Então eu almoçava, tomava café, coisa de 15 minutos na casa das beatas. E a minha mãe pagou esse processo. Saiu o dinheiro do bolso dos meus pais para que eu pudesse estudar. Eu fiz aquele curso meio que nas coxas, né? Porque tudo muito corrido. Eu tinha 12 anos, eu era muito imatura, uma criança ainda. E quando chegou no dia de confessar, eu até já brinquei aqui no canal, né? Como é que foi? Nós tivemos uma festa local, onde um fazendeiro tinha matado um carneiro lá, um cordeiro, não sei bem o que era. E tava lá o bicho assando, a gente comendo, eu tenho dó, né? Então eu comi muito pouco naquela noite, mas quem tava comigo, minha mãe, amiga, passou a noite inteira comendo, bebendo, dançando. E quando foi no dia seguinte, seria a minha crisma. A coisa é tudo tão mal feita, né? Que chegou no dia seguinte, era 7 horas da manhã, tinha que estar na igreja, e eu saí desse baile, dessa festa, umas 5h30 da manhã. Eu só passei na casa da minha tia, que morava lá em Minas na época, tomei um café da manhã e fui para a igreja, para crisma. Não troquei nem de roupa, para vocês terem uma ideia. E lá na hora, tem que confessar antes de ser crismado. Eu nunca tinha me confessado até então. Aí eu fui conversar com o padre e eu era puxa-saco de padre. Todos os dias da semana que eu fiquei lá, eu fiquei quase 1 mês em Minas nessa época, eu passava pela padaria de manhã, comprava pão doce e levava para a igreja para dar para o padre. Até já contei essa história aqui com as palhaçadas que eu fazia, né? Porque eu andava de bermuda em Minas, é um povo mais tradicional, uma cidadezinha pequena, e eu entrava na igreja de bermuda, e na inocência, não era para provocar, não era nada de errado, não. Mas na minha inocência eu ia comprar pão para minha tia e já comprava o pão doce do padre, passava pela igreja e dava o pão para ele. Quando eu não encontrava ele logo na entrada da igreja, eu era obrigada a entrar na igreja, que eu queria entregar o pão para o padre. E as beatas me colocavam para correr porque eu estava de bermuda e bermuda não podia entrar na igreja. Aí uma vez até elas estavam me colocando para fora da igreja, o padre veio e viu aquela cena e falou para elas, não, ela é uma menina, ela não tem malícia, pode deixar ela entrar. E aí ele ainda falou aquela parábola, né, que Jesus dizia assim, vem a mim as criancinhas e tal. E a beata ficou super sem graça e eu ainda fiquei mostrando língua para ela quando ela virou as costas, aquela coisa de criança mesmo. E no dia de me confessar, o padre viu que eu era muito inocente, muito boba. E ele falou para mim assim, confessa, minha filha, o que você fez de errado? Eu falei, padre, eu não sei nem o que foi que eu comi hoje de manhã, bem dizer. Como é que eu vou lembrar tudo o que eu fiz em 12 anos? Eu tenho 12 anos de idade, desde quando eu nasci. O senhor falou que a gente já nasce pecando, eu não vou lembrar. Então o senhor pega os 10 mandamentos aí, desculpa, vira ele do avesso e me dá, né, o que eu preciso como penitência, né? Aí o padre deu risada porque ele viu que eu não tinha malícia, realmente eu não tinha. E aí ele mandou rezar 2 Ave Maria, 3 Pai Nosso, alguma coisa assim. Aí eu fui para rezar lá, ajoelhei lá na igreja, fui rezar e fiquei pensando, falei, engraçado, então eu tô pagando muito mais todo dia. Eu não precisava nem estar pagando isso aqui, porque se 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, ou vice-versa, resolve um problema de 12 anos, para que eu tô lendo o texto toda noite? Então, ler o texto toda noite, eu tô pagando muito mais pecado do que eu faço. Eu tô em lucro, né? Não tô em prejuízo.
Então, assim, eu questionava por que que um homem, porque eu via o padre como um homem, uma pessoa, como que ele tem o poder de me mandar para o inferno ou para o céu? Se ele é um homem, ele também pode errar. Eu questionava isso, mas eu não tinha boca, né? Porque como eu era criança, então eu não podia falar nada. Mas isso me levou a um descontentamento dentro da igreja. Eu amo a Igreja Católica, eu respeito a religião, seja ela qual for. Por isso que eu falei, não tem como a gente ler um texto desse e não ser crítico naquilo que estava errado. Mas ela é super mega válida. Lógico que é uma religião que, quando exercida de coração, ela transforma pessoas. De fato, eu não tenho nada a dizer em relação a isso, que se opõe a isso. Mas os dogmas e como ela foi colocada, né? Que o homem tem o poder sobre o homem, dizendo que ele é representante de Deus, sendo que no próprio Evangelho está lá que todos nós somos filhos do Criador, todos nós temos linha direta com o Criador, nós não precisamos de ninguém para fazer essa ponte. A religião, que significa religar, é quando a pessoa está afastada de uma crença, que ela não tem fé em nada. Então a religião está ali como uma porta aberta de uma chance de você exercitar algo que te leve a Deus. Mas não que ela seja a única ponte para Deus. Na sua casa, fazendo a sua prece, na rua, tomando um banho, aonde você estiver, uma prece te liga com Deus. Então não precisa de um local para isso. Mas o homem, por sua ignorância, pelo seu atraso moral e espiritual, ele ainda precisa de algo que seja uma porta para essa busca de Deus, né? Engraçado que os nossos ancestrais, os que viviam na caverna, eles acreditavam nos fenômenos da natureza como se fosse Deus. Eles não tinham nenhuma porta para entrar, para se religar com Deus. Eles simplesmente se ligavam, ainda que instintivamente, ao seu Criador. E depois, com o passar do tempo, a gente foi se deixando dominar por aqueles que observam a natureza e, mediante essa observação, criam leis e situações que dominam o povo. Sempre, historicamente dizendo, sempre o homem que tem mais conhecimento domina aquele que tem menos conhecimento. Ele consegue manipular a vida das pessoas mediante as explicações, os argumentos, o conhecimento que ele possui. Por isso que todos falam, né, por uma única língua, que o conhecimento liberta, né? À medida que você vai tendo conhecimento, vivência, experiência, não é qualquer coisa que te dizem que você vai acreditar. Você vai questionar primeiro antes de acreditar. E isso é mediante o uso da razão. Então, por isso que a gente fala, não que a doutrina espírita seja perfeita, não que ela seja melhor do que qualquer outra, mas ela dá essa brecha para a gente de questionar, de levantar o porquê das coisas, para que a gente acredite mediante a razão, e não só esse jogo de emoção. Porque quando se fala em Deus, em Jesus, nas pregações, quando se fala no Evangelho, mexe muito com o nosso emocional. E muita gente se entrega a essa parte emocional sem processar a razão, que a gente costuma dizer que é uma fé cega. Ah, por que você segue Jesus? Porque ele é único. Tá, mas o que ele fez? Não, ele curou pessoas, ele fez milagres, ele é o perfeito, ele é o único, mas fica aquela coisa vaga, né? E aí a doutrina vem e fala, não, ele veio ensinar você a reforma íntima. Ele não veio fazer por você. Ele veio te dar condições para que você faça. E para você fazer, você tem que estudar e de pouquinho em pouquinho ir praticando, exercitando, até que aquilo se torne algo natural, né? Que é quando você evolui. É interessante como esse poder das pessoas que têm uma visão maior, não precisa ter um estudo, mas uma visão maior. A gente retoma lá na época das cavernas, o cara que observava o movimento do sol, ele sabia a hora que ia anoitecer, a hora que ia clarear o dia,
E ele utilizava esses argumentos dessa observação como se ele fosse o próprio Deus. Vou fazer o clarão do céu. Ele já sabia que naquele momento ali, por um posicionamento da Terra em relação ao Sol, ele sabia que era o momento do Sol nascer. Pela observação ele sabia. E aí ele dominava os outros que não observavam como ele. Falava, vou fazer agora, eu estou aqui representando Deus, então eu vou fazer clarear o dia. E aí o dia se fez. Agora vai ficar de noite. E a noite se fez. Mas pela observação. A nossa ciência física, material, ela é, a princípio, observação. E aí, mediante as observações, o homem foi fazendo experiências. E as experiências chegaram na ciência que nós temos hoje, que é tão evoluída que num teclado você resolve 1000 problemas. Mas foi observando, experimentando, e através da observação, experimento, vêm os argumentos, até que se venha um argumento contrário e desmonte aquele argumento primeiro. Aquele argumento vai ser a verdade. A verdade, ela é sempre relativa, sempre. Não existe uma verdade total. Ela é sempre relativa. Até hoje, nós não tiramos a verdade de Cristo porque não apareceu ninguém melhor do que ele, mais perfeito do que ele. Cristo foi a perfeição de espírito aqui na Terra. Então, ninguém consegue desbancar Cristo porque até hoje não veio um espírito superior a ele. E como ele é o governador do planeta, não virá um espírito mais superior do que Cristo. Virão espíritos puros, como Francisco de Assis. Virão espíritos que são missionários, não perfeitos, mas que são missionários, que têm uma bagagem de conhecimento muito grande, que são inteligentes, que têm uma moral muito desenvolvida, mas não perfeito como ele. Então, a verdade do Cristo até hoje não foi desbancada e nem vai ser, porque ele é o espírito mais puro que passou por aqui. Mas se viesse o mais puro do que ele, a verdade de Cristo ia ficar para trás. Quando se fala que a doutrina espírita é a terceira revelação, muitas pessoas pegam esse argumento, quando não conhecem bem o porquê desse argumento, e falam a doutrina espírita quer passar por cima de Cristo. Vocês não seguem Cristo, vocês seguem a doutrina espírita, vocês seguem os espíritos que vocês inventaram. E aí aqueles que se dizem cristãos, seja evangélico ou católico, eles detonam o espírita porque a gente fala dessa terceira revelação. A terceira revelação não significa que é maior do que Cristo, ela vem para esmiuçar, para estudar em detalhes o que Cristo disse. Nós seguimos Cristo. Quando alguém me questiona, você, qual é a sua religião? Eu sou cristão. E você, Patrícia? Eu falo, também sou cristã. Não. Você não segue os espíritos lá? Não sigo espírito nenhum. Tanto é que eu não decorei o nome de nenhum espírito que faz parte do livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nem sei quem são que está lá. Eu não fico antenada a isso, porque eu sigo é Cristo. Agora, eu estudo aquilo que os espíritos que estão envolvidos ao nosso planeta pediram para a gente desenvolver, para que a gente alcance esses ensinamentos que o Cristo trouxe. Porque até hoje nós ainda não sabemos seguir Cristo. Então, para seguir Cristo é necessário ainda fazer revisões de conteúdo, como um professor faz em sala de aula. Vamos revisar conteúdo. E a doutrina espírita é essa revisão. Vai revisando o conteúdo, vai exercitando o conteúdo para que a gente possa atingir Cristo. Porque até agora a gente não conseguiu, mesmo com os exemplos dele, mesmo com a passagem dele, com o sofrimento dele, com a missão dele cumprida, nós não conseguimos atingir Cristo. Então a doutrina veio para poder dar mais uma levantada nessa questão do cristianismo, do Cristo em si. E a católica, por muito tempo e até hoje, em algumas delas, das igrejas, mediante ao todo-poderoso Papa, né? Elas vivem ainda em razão disso, de achar que o padre é o todo-poderoso, ele é o representante de Deus, é ele que te dá condições de ir para o céu, para o inferno, e muitas das vezes para você não ir para o inferno você tem que pagar. Antigamente você pagava em forma de terreno, de vaca, de carruagem, de visitas do Papa a algum lugar, viagens.
Então você estava fazendo a sua parte, dando o dízimo para a igreja, ou até mais do que o dízimo, para que você não fosse para o inferno e sua vida voltasse ao normal. A gente vê que o pai do Francisco, ele é um cara completamente perturbado porque é um cara materialista de tudo, de tudo. Tudo para ele gira em torno de dinheiro, de riqueza, de status. E o fato de ver pessoas falando de espiritualidade, para ele é coisa do demônio. Por quê? Porque é um cara que está ali, mediante o que a igreja fala. Se sai um pouquinho do que a igreja fala, pronto, já é herege. Já é uma pessoa que está contra Deus, que está contra Jesus, que está contra a igreja. Aí eu volto a repetir aquele filme que eu acho bárbaro para isso, né? O Nome da Rosa. Quem puder, assiste esse filme. Esse filme está jogado aí em algum lugar. Já está de novo encostado em algum lugar, porque não fazem questão que a gente abra a mente assistindo um filme como esse. E é necessário. É necessário. É necessário a gente ver que os próprios padres queriam abrir a mente deles, queriam entender um pouquinho mais as interpretações do Evangelho, e os que estavam acima desses padres não permitiam. Houve muito suicídio, muita morte nessa época. Porque todos que ficavam contra a igreja ou tentando desvendar os segredos do Evangelho, eles eram mortos, eram torturados. E a tortura nem sempre era uma tortura física, tinha tortura mental também, que às vezes é a que mais dói, porque a física uma hora acaba, a mental fica para o resto da vida. Então, gente, esse momento tenebroso, né, de que só um tem razão, só aquele cara tem o poder, nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Ninguém pode influenciar a nossa vida de tal forma a nos amedrontar, nos colocar em situações de que a pessoa é superior a nós e nós somos assim, sabe, joguete na mão dos outros. Nós precisamos entender que o nosso desenvolvimento ele é individual. Nós precisamos de religião como uma porta de exercício para se religar a Deus muitas vezes, sim. Porque uma pessoa sozinha, sem uma religião, ela fica mais frágil, isso é fato. É diferente eu estar aqui rezando na minha casa sozinha e entrar numa igreja ou numa religião, seja ela qual for, e rezar junto com 40 pessoas. A força é muito maior, né? Se todos estiverem no mesmo propósito. Porque também não adianta lá, 40 pessoas no local, um pensando no celular, outro pensando na amante, outro pensando no baile que ele vai. Não vai adiantar de muita coisa, né? Então, assim, a atenção que nós temos que ter ao passado são lições que nós não devemos repetir hoje, no nosso presente, para não comprometer o nosso futuro. O nosso futuro, o nosso desenvolvimento moral, ele está muito ligado ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, se a gente se prende ao medo, se a gente se prende à falta de conhecimento, se a gente fica no comodismo de aceitar tudo que o outro fala como certo, ou se a gente fizer o papel de autoritário que nós temos razão em tudo, são comprometimentos espirituais que trazem para o nosso espírito um prejuízo muito grande. Esses padres, bispos, clero, que viveu da desgraça alheia, olha como é sórdido o negócio. O cara se aproveita do momento em que ele está ouvindo uma confissão para ele dominar uma família, para ele dizer que ele é um homem de Deus, que ele sabe tudo o que se passa na família daquela pessoa, mas na verdade ele ouviu no confessionário. O falso profeta, que Jesus tanto citou, né? Os falsos profetas. E em todo lugar tem gente assim. Às vezes eu tenho uma intuição forte em determinado assunto e eu fico naquela, devo ou não falar. Intuição, a espiritualidade está intervindo diretamente na nossa mente, seja por sonho, desdobramento, ou seja no momento mesmo acordado. Mas eu não posso pegar aquela intuição e falar, olha, me falaram que tal coisa vai acontecer. Porque aí eu fico como se fosse uma mãe de Ná, né? Tentando adivinhar o futuro. Eu posso sim, mediante uma pessoa que está em sofrimento, eu estou vendo que ela está em sofrimento, e eu estou sentindo que eu posso intervir com uma boa palavra, aí sim, a intuição é válida. Para um pitaco, né? Uma palavra amiga.
Mas essa história, tem gente que procura o espírita para receber uma carta de comunicação espiritual, procura o espírita para saber se ele está acompanhado com um obsessor. E tem espírita que se dá o luxo de falar, eu tô sentindo que você tá com um obsessor, sim. Não, eu tô sentindo que você vai ganhar um carro esse ano. Nós não temos isso, nós não podemos, né? Porque isso é um falso profeta. Mesmo que a intuição seja forte, a gente tem que guardar, né? Algumas vezes eu me pego com intuições ou com desdobramento que eu relembro quando eu acordo em relação a algumas coisas à família ou a amigos. O mais que eu faço é, eu vi tal coisa, eu comento com algum amigo mais próximo, olha, eu vi tal coisa no sonho, eu tô preocupado. Ou então, se é algo que eu preciso mandar o recado, eu mando o recado do tipo, uma mensagem positiva para a pessoa. Eu não falo assim, olha, eu sonhei com você e vai acontecer um acidente de carro com você. Não, eu ligo para a pessoa e falo, você tá bem? Ai, que bom, tô com saudade de falar com você. Olha, toma muito cuidado, viu? Porque eu vi no jornal, tal, que tal rua, tal avenida, vai dar um problema de trânsito, então fica mais atento no trânsito. Alguma coisa desse tipo. E isso não significa que eu tenho um contato direto com Deus ou com a espiritualidade e que eu sou mãe de Ná. A gente pode intervir na vida das pessoas através de um recadinho ou outro, mas a gente não pode achar que é o dono do recado, que nós somos o representante de Deus na Terra, porque nós recebemos alguns recadinhos do plano espiritual. E nesse caso, nem recado do plano espiritual foi. O cara usou de uma maneira sórdida aquilo que todos acreditavam na época, que é a confissão. Ah, a confissão não pode falar nada para ninguém. Ele não falou que ele ouviu no confessionário, mas ele utilizou as informações do confessionário para ele ganhar dinheiro, para extorquir dinheiro da família. Ele se infiltrou na casa da família. Olha só como isso é grave. E isso para o espírito de uma pessoa como essa não vai ser sanado em uma encarnação. Não vai voltar aqui e resolver em uma encarnação. Tem algumas obras aí, como aconteceu na Casa Espírita, que eu li recentemente. O cara fica 400 anos no plano espiritual, vagando na maldade, porque ainda acha que é o Todo-Poderoso, que ainda acha que é o representante de Deus e só causando danos na vida das pessoas. Como que ele pode ser representante de Deus se ele está utilizando informações para maldade, para se beneficiar diante disso? O seu egoísmo, o seu orgulho exacerbado demais, desenvolvido demais, como que uma pessoa dessa pode ser boa? Como que pode ser representante de Deus? Uma vez um sargento entrou na minha sala de aula para fazer pesquisa, para ver por que eu queria uma palestra com a tropa de choque, né? Era, não lembro, acho que era o terceiro de choque, se eu não me engano. E aí ele veio na minha sala, olhou para os meus alunos, olhou para mim, olhou para minha sala, falou assim, eu sou os olhos, o ouvido do comandante do meu quartel. E eu preciso saber tudo que tem aqui para eu poder falar para ele. Mas o orgulho daquele cara era tão grande naquele momento que ele falou daquela forma, que eu olhei para a cara dele e falei assim, o seu comandante tá ruim tá com ramela no olho, tá com o ouvido entupido de cera, né? Tá ruim o teu comandante. Aí tinha um policial do lado dele, assim, o policial tava com as bochechas tudo vermelhas, com vontade de dar risada, né? Da forma que eu falei. Porque a arrogância de uma pessoa de achar que ela é a toda poderosa, seja por um cargo, seja porque ela representa alguém ou alguma coisa, já mostra a inferioridade daquela pessoa. A arrogância já mostra que a pessoa é inferior. Só isso já basta para a gente saber quem é bom e quem é ruim dentro da religiosidade ou dentro de um poder político, dentro de um poder profissional, um status. Se a pessoa for arrogante, ela não é nada, absolutamente nada. Ela não condiz com aquilo que ela vai falar. Já não é para dar ouvido para uma pessoa dessa. E a gente dá ouvido. Só por aí a igreja já era para ter perdido todo esse peso, esse valor que ela teve na época. Ontem eu estava vendo umas reportagens sobre o Nepal, né? O Nepal tem a política comunista e eles estavam cerceando a liberdade de expressão do povo pela internet. O povo foi lá e botou fogo. Tá certo, Patrícia, usar a violência? Não, mas está mostrando que eles não são tão ignorantes assim. Que aquelas ideias que vêm de cima não mandam na maioria que tem as ideias lá embaixo, que acham que são ignorantes. Os ignorantes são os que estão lá em cima. É os que estão querendo mandar, controlar,
na maioria, na massa. Esses não são para dar ouvidos. Agora, a massa, essa sim, precisa ver o que ela está querendo. O governo, ele parte do princípio do povo. O povo é que coloca o governo. Não é o contrário. A gente não nasceu do governo. O governo é que nasceu do povo. E aí, vendo aquelas imagens, não tem como a gente não associar com o que aconteceu na Idade Média. Eram poucos mandando em muitos. E mandando de uma forma absurda. Ou é do jeito deles, ou é tortura, ou é morte, prisão. E o que está acontecendo com a gente? Não é quase a mesma coisa, esses poderes doidos que tem por aí? Que querem mandar e desmandar no povo? E ai daquele que se falar, se questionar. Então chega um momento que o povo mostra, olha, nós não somos tão ignorantes assim. Nós também temos conhecimento. E nós não vamos ficar sem o conhecimento. Quando esse povo do Nepal começou a se erguer lá, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, esse povo não é ignorante. Esse povo tem conhecimento. Quem tem conhecimento não consegue usar cabresto. O cabresto é colocado em quem não tem conhecimento. Por isso que eu volto a repetir. O conhecimento liberta. E nós só podemos nos desenvolver enquanto espírito se tivermos conhecimento. Outro dia eu estava vendo também num grupo espírita lá. O espírita não pode se posicionar na política. Opa, o espírita faz parte da sociedade. E política significa debate. Argumento. Política não significa partido político. Na política, o espírita pode e deve participar. Porque desses debates, dessa política, é que vai nascer os partidos. É que vai nascer o poder que vai reger a maioria. Então, o espírita pode se posicionar na política, questionar as coisas certas e erradas de governo? Pode. O que ele não pode é, como eu estou falando aqui, dentro de um estudo espírita, falar, gente, vota no partido A, vota no partido B. Isso eu não posso fazer. Mas me posicionar diante dos acontecimentos e falar isso está dando certo e isso está dando errado, isso eu posso. E devo fazer, porque faz parte da política de um povo. A política é o debate, é a reflexão sobre aquilo que está acontecendo. O dia que a gente não puder mais falar, seja em qualquer lugar, dentro da tua religiosidade, dentro da tua conduta política, dentro da tua casa, você não pode ligar um celular e falar com a outra pessoa via internet. O dia que não puder ter uma expressão de comunicação, nós estamos vivendo de novo na Inquisição. Nós estamos vivendo de novo um contexto ditatorial, onde poucos mandam, grande parte não tem conhecimento e obedece. E um povo que só obedece, ele não se desenvolve. O povo não tem que ser rebelde o tempo todo. A gente não tem que fazer aqui virar aqueles países que vivem em guerra, guerra armada, nada disso. Mas a gente tem que ter argumento, a gente tem que estudar, a gente tem que crescer. Faz parte do crescimento do espírito, que é o crescimento dele intelectual, emocional e moral. O espírito precisa desenvolver essas áreas para que ele se desenvolva enquanto espírito e se torne um espírito melhor. E a doutrina dá base para a gente se desenvolver. Ela dá base para a gente refletir sobre as nossas vidas e transformar. Mediante o quê? Reforma íntima. A nossa transformação está ligada à reforma íntima de cada um. Então não é o que o outro manda eu fazer. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer do jeito que eu quiser, mas para isso eu tenho que ter conhecimento. Eu não posso interferir na vida do outro. Aí vem a nossa Constituição muito bem preparada nesse sentido, que ela fala, o meu direito vai até onde vai o direito do cara A, do cara B. Eu não posso ultrapassar o direito do outro. Eu gosto de ouvir música, eu posso ouvir. Mas se eu colocar a música aqui no último volume, quem vai estar ouvindo minha música é o meu vizinho. Aí eu já estou passando do direito do meu vizinho. Porque sabe-se Deus se ele gosta da mesma música que eu ou não. Então eu não posso colocar uma música tão alto ao ponto de incomodar o meu vizinho. Seja o horário que for, porque a lei humana ainda coloca depois das 10 da noite. É o horário que for.
Ontem eu tava vendo um vídeo que a mulher coloca sapato de salto e anda no apartamento de sapato de salto. Toque, 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 toque. Pô, e quem mora na parte de baixo? Faz um eco na cabeça da pessoa. Às vezes eu tô aqui fazendo a leitura com vocês, a vizinha, aqui é casa semi-germinada. Do lado aqui é uma parede só que divide a minha casa com a casa do vizinho. Às vezes tem criança gritando lá. Às vezes tem máquina de lavar. E eu tô fazendo leitura para vocês, eu me desconcentro, porque faz aquele eco. E ela não tá fazendo para me provocar. Ela não tá fazendo para mexer comigo. É a atividade normal da casa dela. Mas influencia na vida do outro. Então eu tô invadindo o outro, mesmo que sem querer. A gente tem que ter o bom senso. A gente mora aqui já há muitos anos. Então quando chega de noite, é silêncio absoluto na minha casa. Na casa dela às vezes não, mas grande parte do tempo sim. O marido dela respeita demais a minha casa. Eu vejo mais silêncio na casa dela quando o marido está presente. Quando não, parece que ela não tem tanto domínio com as crianças. Mas, enfim, existe um acordo de vizinhos para viver equilibradamente, né? Agora tem vizinho que não, que nem esse vídeo que eu vi ontem, eu falei, meu Deus do céu, eu já pensei em morar em apartamento. Mas se eu pego uma vizinha dessa que fica toque, toque, toque na minha cabeça 8 horas da noite, eu fico doida. Cadê o bom senso? Eu sei que faz eco, tira o sapato, gente. Pra que você vai andar de sapato de salto dentro de casa? Ainda mais sabendo que vai intervir na vida do outro. E na nossa sociedade, sempre a gente precisou de ter pessoas para conduzirem, para não virar essa bagunça, né? De um infligir o direito do outro. Só que vai de acordo com a conveniência política. E a conveniência política é colocada lá em cima no poder, de acordo com a cabeça do povo. A política que você tem no seu país, no seu estado, na sua prefeitura, na sua cidade, é uma política mediante ao conjunto de pensamentos daquela sociedade. Quem está no poder foi colocado por voto, pela maioria. Quando não há fraude, é isso que acontece. Então, nós temos que, no caso do padre, do clero, ninguém colocou. É autoritarismo puro. Eu não coloquei o padre naquela igreja porque eu quero. Foi votado entre a comunidade que padre que ia ficar naquela igreja. Não. Simplesmente eles são colocados e pronto. E de acordo com a conveniência do Papa. Porque se aquele padre não andar de acordo com as regras do clero, ele também não fica ali. Do mesmo jeito que ele é colocado, ele é tirado. E é bom que ele não se case, é bom que ele não tenha família, porque a família pode questionar, depois que ele mora 5 anos numa casa ligada à igreja, parte do terreno para a família, né? Herança. Uso capião, essas coisas. Por isso que padres não param a igreja, ficam rodando de igreja em igreja. Porque tem até essa questão de uso capião, né? Que se o padre fica 5 anos ali, ele pode questionar na justiça. Não sei até se ganha, mas pode questionar. Tô morando naquela casa há 5 anos, e aí? Então o padre, eu não sei se eles fazem tipo de documentação, que nada que eles vão usar é deles. Pode ser que tenha isso também, eu não entendo muito bem. Mas de qualquer forma, o padre não pode formar família. Ele não pode desenvolver pessoas no meio do trabalho dele. Ele é um funcionário da igreja, só isso. E para ser funcionário, ele tem que abrir mão de uma série de coisas. Até hoje é assim. Alguns padres recentemente tentaram mudar isso. Mas aqueles que mudaram ficaram doidos, coitados, porque a pressão é grande. Aí deu depressão, deu ansiedade. Os padres que vinham tentando fazer uma reforma na igreja recentemente ficaram doentes. E a gente entende que essas doenças psicológicas são devido a muita pressão, de todos os tipos, da sociedade, mas principalmente do clero. Nós continuamos ainda vivendo essa pressão que a igreja faz para obter poder, status e dinheiro. Mas, tirando todo, né, o que ela tem de negativo, nós vamos ter que ver também que ela tem um lado positivo, que as pessoas que frequentam acreditando nos dogmas da igreja, elas têm uma vida equilibrada e boa, porque é a fé delas que faz isso acontecer. Como Jesus dizia, ele não curou ninguém,
Quem curava era a fé de cada um. A mesma doença duas pessoas tinham. Uma se curava e outra não. Por quê? Porque uma tinha fé e chegou o momento dela, e a outra não tinha fé e nem chegou o momento. E os dois tiveram acesso a Jesus. A igreja tem pessoas que entram e se renovam e vivem bem. Tem pessoas que entram e se sentem mal. O que nós temos que ter em mente é que é uma religião, é uma porta que nos religa quando a gente está meio afastadinho de Deus. Mas ali não tem ninguém com esse poder de Deus.